Oi, pessoal, eu sou a Denise, essa é a Road Psi. E hoje eu vou falar de um tema bem interessante: o narcisismo oculto nas relações, as duas faces da mesma moeda, e com isso mostrar o que é bastante importante para quem busca relações emocionais mais conscientes. Eu sempre pautei as minhas observações presumindo que devemos olhar os dois lados da moeda, se possível, para termos uma clareza dos fatos. Mas nem sempre temos essa facilidade, esse acesso a essas informações, né, suficientes para isso. Então eu resolvi descrever as informações para que as pessoas possam ter um pouco de consciência em relação a essas coisas, ter um parâmetro, mas de uma forma bem simples, leve e nunca desconsiderando a presença de um profissional nesse contexto. É apenas informativo. E antes de tudo, quero deixar claro, não existe vilão fixo. Esse padrão aparece tanto em homens quanto em mulheres. A intenção aqui não é culpar ninguém, e sim informar, para que você possa observar a dinâmica dos dois lados da moeda e entender como isso pode desgastar uma relação sem que ninguém perceba. Então, começamos. O que é um narcisismo oculto? Ele é chamado de oculto porque não aparece de forma escancarada. É sutil, silencioso e confunde às vezes. Aparece em comportamentos como vitimização. Frequente a pessoa se coloca no papel de quem sempre sofre mais. Sensibilidade extrema a críticas. Qualquer opinião vira ataque. Busca constante por validação. Precisa ser reafirmado o tempo todo. Um controle indireto, uma manipulação leve, quase imperceptível. Inversão de culpa, faz o outro duvidar da própria percepção. E agora eu farei uma breve explanação de como esse transtorno se dá, tanto no homem quanto na mulher, dentro de uma relação. Quando o transtorno se apresenta no homem, quando o narcisismo oculto se apresenta no homem, ele tem uma hipervitimização silenciosa, ele sempre parece o mais cansado, ou o mais injustiçado, o que mais sofre. Uma frieza disfarçada de lógica, usa racionalidade para invalidar sentimentos da parceira. Inversão sutil de culpa, nunca acusa diretamente, mas faz a mulher acreditar que exagerou. A retração emocional com punição, fica em silêncio por longos períodos, criando uma insegurança. Cuidado que vira controle, frases como é pro seu bem, que na prática limitam a parceira. E aí agora nós vamos para a mulher. Quando o transtorno é na mulher, quando a mulher apresenta o narcisismo oculto. Ela usa da acessibilidade como proteção, demonstra sofrimento para evitar responsabilidade no conflito, uma vulnerabilidade performada, parece frágil de uma forma exagerada, gerando controle emocional, busca intensa por atenção, se sente
facilmente ignorada e puxa tudo para ela. Críticas sutis e indiretas, ironias leves e comparações que desgastam o parceiro. Triangulação emocional, cita terceiros para causar insegurança ou validar seu ponto de vista. E aí que vem as duas faces da mesma moeda. Mesmo com diferenças de expressão, o padrão é igual. Gera uma confusão emocional. O parceiro não sabe mais o que é real. Cria culpa constante, a pessoa se sente sempre errada, sempre culpada. Desgasta a autoestima, a percepção pessoal vai sendo minada. Dificulta a comunicação, tudo vira ruído ou defensividade. Mantém insegurança, né? Anda sempre pisando em cascas de ovos. Isso vira uma rotina. Aí eu explico como a TCC observa essa dinâmica do casal. A TCC não rotula pessoas. Ela analisa padrões de comportamento, como eles se repetem. Ela observa a identificação do ciclo, como a dinâmica começa, como se mantém e como termina. Um mapeamento de gatilhos, o que dispara a vitimização, o que dispara o silêncio. Tem uma comunicação assertiva. Aprender a falar sem atacar e ouvir sem defender imediatamente. Se defender imediatamente, né? Construção de limites. Orienta o que é saudável, que ultrapassa seu bem-estar. Separação de responsabilidades. Você não responde pelos sentimentos e reações do outro. E quando a relação não muda, independente disso, nem sempre quem tem o padrão reconhece. E nem sempre há uma disposição para mudar. Então, a TCC observa pontos como: a culpa não é sua, você não é responsável pelas emoções que o outro cria. Autocuidado é essencial. A relação só é saudável se ambos contribuem. E às vezes encerrar a relação é proteção. Sair significa não desistir, significa sobreviver. Sobreviver emocionalmente. E para encerrar, mesmo com todas essas informações, você é protagonista da sua história. Você sempre terá o leme nas suas mãos. Mas agora, com mais clareza do caminho que segue, procurando ajuda. Falar sobre o narcisismo oculto não é apontar dedos e mostrar que padrões emocionais existem. É só mostrar que os padrões emocionais existem. E quando ignorados, eles podem destruir um vínculo por dentro. A informação serve para isso, para ampliar consciência, para conseguir fazer enxergar as duas faces da moeda. E para lembrar que você não é responsável por carregar sozinho o peso emocional da relação. Informação não culpa, informação liberta. E com isso eu fico por aqui. Me sigam, deixem um like, façam perguntas. E até a próxima, viu?
Beijo grande. Tchau.